Olá, meu nome é Thiago Fernandes e hoje eu estarei apresentando meu trabalho de iniciação científica orientado pelo professor Guilherme. Bom, comentando um pouco das motivações do trabalho, a evasão estudantil ela é um problema que afeta diversas instituições de ensino superior e uma abordagem que vem tomando espaço é a mineração de dados educacional. Bom, mas como essa abordagem funciona? Nós temos os dados institucionais, que são dados basicamente sobre os alunos, e esses dados podem ser divididos em acadêmicos, como por exemplo as menções desse aluno nas disciplinas, e em não acadêmicos. E além disso, para cada aluno, nós também temos a informação se ele evadiu ou não da universidade, ou seja, se ele se formou ou se ele saiu antes de se formar. Com esses dados em mãos, o que a gente consegue fazer é a gente entrega esses dados para o algoritmo, e esse algoritmo ele vai tentar identificar padrões nesses dados que relacionam eles com o fato do aluno ter evadido ou não. E aí a gente vai ter um algoritmo treinado agora, ele vai ter identificado esses padrões e vai ter aprendido eles. E por que que isso é útil? Ora, porque a gente consegue agora fazer predição de evasão. Então, imagine que a gente tem dados de alunos agora que ainda estão na universidade estudando, então a gente não sabe se eles se formaram ou não, porque isso não aconteceu ainda. Então, o que a gente consegue fazer é a gente entrega esses dados para o algoritmo, e como esse algoritmo ele é treinado, ele já identificou de forma prévia quais são os padrões que se relacionam esses dados com a evasão ou não dos alunos. Ele consegue predizer para cada aluno se ele vai se formar ou não, com uma certa confiança, claro, e baseado no que ele aprendeu no treinamento. Bom, alguns estudos já foram realizados no escopo da universidade. O mais recente deles propõe um preditor de casos de evasão que foi treinado com dados de alunos da engenharia mecatrônica, que obteve até 86% de acurácia e 88% de sensibilidade. Contudo, os modelos gerados nesse trabalho são complexos e são de difícil compreensão humana, ou seja, é difícil entender exatamente o que o algoritmo aprendeu em relação àqueles dados. Bom, nesse contexto, o objetivo deste trabalho é aprimorar a abordagem que vem atualmente sendo desenvolvida na universidade. Para isso, nós vamos testar dois novos atributos sociodemográficos, a cota e a idade do aluno. Nós vamos treinar o algoritmo utilizando quatro cursos ligados à computação. E nós vamos utilizar do SHAP, que é um método para melhorar a interpretabilidade dos modelos. Ele vai ser basicamente responsável por extrair informações que são compreensíveis por um humano desse algoritmo, para a gente conseguir entender possíveis causas desse problema. Aqui na tabela nós temos os resultados obtidos para cada curso individualmente e para todos os cursos juntos, obtendo 91% de sensibilidade e 86% de F-beta. Bom, utilizando o SHAP, nós podemos extrair importâncias globais desses dados. A gente pode perceber que os dados acadêmicos foram os mais importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, a quantidade de créditos do segundo semestre, IRA do segundo semestre, a menção desse aluno na disciplina de APC no primeiro semestre, que é uma disciplina inicial de programação. E além disso, nós também temos um atributo não acadêmico, que apareceu aqui entre os mais importantes, que foi a idade do aluno, indicando que alunos mais velhos estão mais relacionados com a evasão. Bom, além de importâncias globais, o SHAP também é capaz de extrair importâncias locais, ou seja, para cada um dos alunos, ele é capaz de gerar essa distribuição da importância de cada um dos atributos, de cada um dos dados na predição desse aluno. Então a gente tem, por exemplo, que esse aluno aqui, ele foi aprovado em 100% dos créditos no segundo semestre, ele pegou 30 créditos e o IRA dele é 3,6. Todos esses valores tiveram contribuição negativa, ou seja, eles estão relacionados com a não evasão desse aluno. Bom, em contrapartida, nós temos aqui um atributo que teve uma contribuição positiva, que foi o tipo de cota do aluno. E apesar desse atributo ter tido uma contribuição positiva, os outros atributos tiveram uma contribuição muito mais negativa do que ele. Então, esse aluno aqui no final teve uma contribuição geral negativa, indicando que ele provavelmente não vai evadir, ele provavelmente vai formar. Bom, aqui nós temos um outro exemplo de uma extração de importância local. Esse aluno aqui, ele teve algumas contribuições negativas, mas em contrapartida, nós temos dois atributos aqui importantes que tiveram contribuição de forma positiva, que foi a quantidade de créditos dele no segundo semestre, que foi só 6, e a idade dele. Então esse é um aluno mais velho e o algoritmo identificou nesses dados que alunos mais velhos nos cursos de computação têm mais dificuldade de se formar. Eles estão mais relacionados com evasão. Bom, só alguns comentários finais. As informações extraídas nesses dados não têm propósito de discriminar ou segregar os estudantes. Esse conhecimento adquirido tem justamente o objetivo de auxiliar a gestão da universidade a compreender melhor os problemas da evasão e propor possíveis medidas preventivas de apoio aos alunos.
Muito obrigado.